Chegamos agora no terceiro tópico, que tem por título o propósito do antigo concerto. Irmão Romar, visto que o concerto da graça é suficiente para a salvação, por que se estabeleceu outro pacto ou concerto lá no Sinai? Tendo em vista que o concerto da graça, como o irmão já apresentou na introdução, na abertura da lição, ele é um concerto que é estabelecido com Adão, lá no Éden, confirmado e reafirmado com Abraão, porque agora surge, cerca de 400 anos depois, né? Vai depender aí exatamente do ponto, mas de Abraão até o Êxodo, aproximadamente 400 anos, porque Deus agora procura firmar com seu povo um pacto diferente, porque entendemos que o concerto da graça ele é suficiente, né? Sim. Mas compartilhe conosco o propósito de Deus com esse novo concerto. Nós entendemos, irmão Luzilei, e também os irmãos que estão nos acompanhando, nós entendemos que o concerto da graça é mais do que suficiente. Mas o período em que Israel permaneceu no Egito, eles esqueceram completamente da base desse concerto, né? Do que envolvia esse concerto, especialmente da santa lei de Deus, né? Então agora, se eles saíssem do Egito e Deus não renovasse ou não fizesse esse pacto com eles, se eles não obtivessem o conhecimento da lei, todo o cerimonial que eles realizariam através dos sacrifícios no deserto, não teria nenhum valor para eles, porque eles não se veriam como pecador. É a lei que faz isso. É a lei que mostra que você está sujo e que precisa, né, se limpar. Então Deus entendeu que por eles esquecerem dos princípios do pacto da graça, esquecerem da santa lei de Deus, Deus precisaria levá-los ao Sinai e fazer um concerto com eles. Fazer com que eles conhecessem cada mandamento da lei e, à luz desses mandamentos, eles iam ver a sua real situação, a sua real condição. E agora, através do sistema sacrificial, a graça seria outra vez oferecida a eles. Agora, se eles não vissem a sua condição, aquele sacrifício foi o que está escrito em Oséias, né? Já chega da multidão dos vossos sacrifícios. Porque se o ser humano não se sente pecador, por que ele vai ofertar? Por que ele vai depositar fé naquele sangue, naquele cordeiro vindouro? Né? Então a gente entende de forma assim, bem clara que o objetivo principal deste antigo concerto, desse concerto do Sinai, né, era mostrar que a lei de Deus é a base do concerto, que o ser humano em transgressão dela está perdido e que ele por si mesmo não tem condições de obedecer. Mas através do sistema sacrificial, através da fé em Jesus, recebendo o poder dele, então seria possível. Sim. Então, foi por um processo aí educativo, né? Educativo. Que Deus colocou esta situação diante do povo. Tanto é que aqui na nota, os irmãos que estão em casa também podem conferir, na própria saída de Israel do Egito, Deus já fez com que eles reconhecessem isso, né? Quando eles chegaram ali, se viram encurralados, né, pelo exército inimigo, montanhas aos lados, né, e o mar na frente, por que Deus permitiu? Para que eles entendessem que por si mesmos, sem a ajuda do alto, eles não chegariam a lugar algum. Não nenhuma de ser livres. Quando eles se viram naquele aperto e que por si mesmos eles não tinham condições, então eles suplicaram. E foi ali que Deus interviu. E lá no Sinai foi uma representação disso. Deus queria que eles entendessem a condição de pecador e que por si mesmos eles não seriam salvos. Ali eles foram salvos de Faraó. E no Sinai, se eles entendessem a base do concerto, eles seriam salvos do inimigo, né, de Satanás e de todos os planos que ele tem e tinha contra Israel. Muito bem. Então, nada foi por acaso, né? Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano em fazer isto com o seu povo. Muito bem. Pergunta B. O que aconteceu apenas algumas semanas depois que os israelitas prometeram guardar a lei de Deus? E quem foi o culpado por esse fato? Então, o que aconteceu? Apenas algumas semanas depois, Moisés sobe ao monte,
deixa Arão liderando o povo, e de repente lá de cima da montanha, né, o próprio Deus lhe alerta, né, olha, tá vendo, tem alguma coisa estranha lá embaixo. Na Josué disse, olha, deve ser, Moisés pensou que podia ser até, né, alarido de guerra, alguma coisa. Aí Deus disse, não é alarido de guerra, não, é o povo que você tirou do Egito que já escolheu outros deuses para eles. Né? E quando Moisés chega, confirma isso, quando desce da montanha, confirma. O povo está ali despido, né? Adorando um bezerro de ouro. Poucas semanas depois, que haviam prometido na euforia, que seriam obedientes a Deus, que obedeceriam a sua lei. Né? Então é assim, o ser humano pode prometer o que quiser, mas se ele fizer essa promessa baseado no poder dele, baseado na força dele, na justiça dele, ele vai decepcionar. Não é isso? Ele vai se decepcionar e também vai decepcionar. Né? Por quê? Porque o ser humano sem Deus não tem jeito. Né? Ele pode fazer a promessa que quiser. Agora, quem foi o culpado pela quebra do concerto Sinai? Foi o próprio povo. Né? Porque eles precisavam ver a sua condição diante da lei. E ao ver essa condição, ver que realmente não tinham condições, buscar auxílio. Então Deus primeiro revelou a lei ali, por quê? Para que eles chegassem a essa conclusão. Mas eles viram, olharam a lei, ficaram aterrorizados com a glória e tudo, mas não aplicaram os princípios da lei a si mesmo. Né? E aí não viram a sua real condição, prometeram o que não deveriam e acabaram não cumprindo nada. E pouco tempo depois, transgredindo a lei. E o fato de Moisés jogar as tábuas de pedras no chão, revelaram, revelou ali, aquele fato, de que o homem sem Deus ele vai estar sempre pisando na lei, sempre jogando a lei no chão, sempre quebrando os seus princípios. Exato. Quero trazer uma frase que está mais na parte final da nota, que diz assim, eles não podiam esperar o favor de Deus mediante o concerto que recém tinham quebrado. Por isso, vendo agora a sua pecaminosidade e carência de perdão, foram levados a sentir a necessidade do Salvador revelado no concerto com Abraão e prefigurado nas ofertas sacrificiais. Agora, pela fé e pelo amor, estavam ligados a Deus como seu libertador da escravidão do pecado. Agora estavam preparados para apreciar a bênção do novo concerto. Isso aí. Ou seja, o processo pedagógico, o processo de ensino, estava ali cumprido, né? Apesar que ainda era um processo. Esse daqui foi apenas uma parte do processo de ensino de Deus, porque nós vamos ver que, passado mais 2 anos, quase 2 anos, novamente vem uma outra prova, eles não suportam a prova, né? Olhando apenas pelos olhos humanos, não conseguem ver o poder de Deus em lhes conceder a terra prometida. Mas nesse momento aqui, eles já tiveram um vislumbre, ou pelo menos uma visão da sua real situação, né? E, por outro lado, da necessidade também de ter um Salvador que lhes auxiliasse a alcançar, então, as bênçãos que Deus lhes havia prometido. Interessante que eu fico imaginando, eu tento imaginar, assim, a reação de Israel quando Moisés desce da montanha, né? Eu imagino que passou como um filme na mente deles, né? As promessas ao pé do Sinai, a espontaneidade de prometer, né? Falou, puxa vida, poucas semanas se passaram, nós já estamos aqui adorando o bezerro. Então, naquele momento, eu creio que eles tenham acordado num sentido, né? Num sentido, porque depois eles reincidiram várias vezes, né? Sim. Que sozinhos, sem Deus, sem um auxílio divino, eles estariam sempre em volta de bezerro, sempre em volta de pecado. Né? Exatamente. Neste terceiro tópico, então, aprendemos um pouco sobre o propósito do antigo concerto. Era um propósito educacional, importante e necessário para aquele povo que havia passado muito tempo escravizado no Egito, perdendo a conexão com as mensagens transmitidas de pais para filhos, referente ao concerto da graça e referente às questões espirituais. Então, eles precisavam de um choque de realidade para perceber quem eles eram, para valorizar, então,
o concerto da graça que novamente seria lhes proposto mais à frente.